Então vamos lá. Para tua já dando sequência daí à matéria. O que que acontece? Observem que na sequência mesmo, ele fala em concorre para que seja subtraído por outro. E daí o colega levantou uma questão importantíssima. Tá, mas é um particular que ajudou o servidor público, funcionário público. E vejam que isso é interessante. Poderia ter acontecido mesmo na forma do caput. Apropriar-se e nessa apropriação ele ter sido auxiliado por um particular. Embora ele tinha a posse à detenção, ele tem o comparsa ali que diz, ó, eu vou esconde para mim na tua casa, e tal. Ele pode ser auxiliado por um particular. Como que fica a situação do particular em relação a esse crime? O que eu vou falar aqui, gente, vale para todos os crimes funcionais. Todos os crimes funcionais. A gente chama de crime funcional ao crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Vale para todos. O que que nós temos? Que o artigo 30 do Código Penal diz o seguinte: não se comunicam as circunstâncias ou condições de caráter pessoal. O que é uma circunstância ou condição de caráter pessoal? É algo que se liga à pessoa. Então, por exemplo, eu tenho que há uma atenuação da pena ou uma redução de prazos prescricionais se uma pessoa é menor de 21 anos. Isso é uma condição pessoal. Aquela pessoa é menor de 21 anos. Aquela pessoa. A violenta emoção. Um crime praticado sob o domínio de violenta emoção. É uma condição pessoal. Aquela pessoa estava com violenta emoção. Então, eventualmente, no mesmo crime tem ela e um coautor. E ela vai ter uma pena menor porque ela estava com violenta emoção e o outro não vai ter a pena menor. Ah, mas não está errado isso? Não. Por quê? Porque a violenta emoção é uma condição pessoal. Então, como é uma condição pessoal, ela não se comunica, não se transmite para o outro. Tem que cada um mostrar a sua condição pessoal. Muito bem. Nos crimes funcionais, o que nós temos? Que eles se vinculam para o sujeito ativo a uma condição pessoal, que é o fato da pessoa ser funcionário público. Então, o fato da pessoa ser funcionário público é uma condição pessoal. Num primeiro momento, portanto, responde o funcionário público pelo crime funcional e o particular não responderia pelo crime funcional. Só que o artigo 30, ele é um pouquinho mais complexo. Ele diz o seguinte, o artigo 30 do Código Penal. Eu falo aqui ele. Não se comunicam as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, vírgula, salvo se elementares do tipo. Salvo se elementares do tipo. O que significa esse salvo se elementares do tipo? Você sabe, já conhece, e acredito que o professor Marcelo ontem tenha repetido com os colegas, nós chamamos a lei penal de tipo. Tá? A lei penal de tipo. Então, isso vem da teoria alemã, na verdade, porque no alemão se usa Tatbestand, que quer dizer tipo de conduta. Tipo de conduta, que é a descrição do tipo da conduta que será crime. Então, na verdade, nós fizemos uma abreviação para tipo, dentro do idioma latino. Então, nós chamamos de tipo. Então, salvo-se elementares do tipo. O que é uma elementar do tipo? É uma determinada circunstância, uma determinada condição que serve para a caracterização daquele tipo em si. Aquele crime não existe sem aquela condição, sem aquela circunstância. Ela serve para a própria existência daquele crime em si. Quer ver? Eu vou sair dos crimes contra a administração pública para você conseguir entender melhor e daí a gente retorna. Vou sair totalmente. Vou pensar num crime assim, que não guarda relação alguma para você refletir. Infanticídio, está no artigo 123 do Código Penal, que diz lá, matar o próprio filho durante o parto ou logo após, sob a influência do estado puerperal. O que nós temos? Nós temos um típico crime da mãe, da mulher. Por quê? Porque a mulher, a mãe, que durante o parto vai ter o quê? A influência do estado puerperal. Esse estado de perturbação psicológica que gera um verdadeiro sentimento de rejeição da mãe em relação ao filho recém-nato. Né? E que a medicina diz que está presente em praticamente 100% dos casos. E que existem, porém, os casos patológicos, e que isso chega a um estado tal que a mãe acaba atentando contra o próprio filho. Muito bem. E ela pode ser ajudada pelo pai da criança. E não é incomum. Não é incomum. Atuei ao longo da minha carreira uns 10 casos de infanticídio. A grande maioria deles tinha, de alguma forma, auxílio do pai da criança. Mais que isso. O pai da criança era o fator motivacional do infanticídio. Ou porque ele não aceitava a gravidez, ou porque ele ameaçava a mulher, dizia, se você tiver esse filho eu te mato, e matou ele. Ia gerando aquele quadro de perturbação psicológica. Né? Então, o pai auxiliou a mulher no cometimento do infanticídio. Ela, sob a influência do estado puerperal, efetivamente, desse quadro de perturbação psicológica, matou o próprio filho auxiliado pelo pai. O pai responde por infanticídio ou homicídio? Infanticídio. Por quê?
Porque embora o estado puerperal seja uma condição pessoal, é dela, da mãe, da mulher. Existe o crime de infanticídio sem isso? Não, o tipo de infanticídio é um tipo que só existe porque prevê isso. Matar o próprio filho durante o parto ou logo após, sob a influência do estado puerperal. Se eu tirar esse sob a influência do estado puerperal, virou um simples homicídio. Então ele se constitui nisso que a gente chama de uma elementar do tipo. Ou seja, algo que é previsto, é de ordem pessoal, mas é previsto como algo que faz com que exista o próprio tipo. Sem aquilo, aquele tipo não existe. É uma elementar do tipo. Voltamos lá ao artigo 30. Não se comunicam em circunstâncias ou condições de caráter pessoal, salvo se elementares do tipo. Então, se for elementar do tipo, se comunica. Por isso que o estado puerperal, nesse caso do infanticídio, vai se comunicar para o pai que ajudou. Ele não tem estado puerperal, mas como é uma elementar do tipo, é como se ele tivesse, e ele responde pelo mesmo crime. O mesmo vai acontecer com relação aos crimes contra os funcionários públicos. O mesmo vai acontecer. Ora, a condição de funcionário público, ela é uma condição pessoal. Eu sou funcionário público, você é funcionário público. Não quer dizer que o nosso colega ali seja, é uma condição pessoal, a condição de funcionário público. Só que não existem esses crimes funcionais sem a condição de funcionário público. A existência desses crimes funcionais depende da existência dessa condição de funcionário público. Portanto, ela é uma elementar do tipo. Lendo o artigo 30 de novo. Não se comunicam as circunstâncias ou condições de caráter pessoal, salvo se elementares do tipo. Ou seja, se elementares do tipo, portanto, elas se comunicam. Como ela é, nesse caso, ela se comunica. Daí o coautor responde por crime funcional. Mesmo que ele não seja funcionário público, ele vai responder para o crime funcional. Em todas as hipóteses, em todas as modalidades, tá? Todos os crimes aqui que a gente vai vendo funcionais. E, daí, dentro diretamente da pergunta do nosso colega, aqui especificamente. Então, a pessoa que é auxiliada a praticar o peculato furto por um terceiro. O colega utilizou o termo amigo do rei. O amigo do rei, que auxilia lá a praticar o furto, que auxilia a praticar. Ele responde por quê? Por furto ou por peculato? Por peculato. Por peculato. O que pode acontecer, mas daí é uma questão processual. Ao longo de um processo, nós temos lá o funcionário público denunciado, e vou usar o teu termo, vou emprestar ele. E o amigo do rei, o amigo lá do funcionário público denunciado junto, os dois por peculato. E aquele processo começa a tramitar, e lá no meio do processo dizem, cara, mas o funcionário público realmente não sabia, o cara não sabia, o cara confiou no amigo, mas não sabia. E absolve o funcionário público, retira ele da acusação. Se retirou ele, desfez essa coautoria. O crime passou a ser praticado exclusivamente pelo amigo. Não tem mais a presença do funcionário público. Ele continua respondendo por peculato? Não. Porque aí você não tem mais essa condição pessoal para transmitir. Aí você tem que ter... Aí tem questão técnica de emendar sui libelli, enfim, mas, enfim, vai ter que mudar aquela acusação para ser um crime por particular. Vai ser um crime de particular. Por quê? Porque a partir do momento que você afastou o funcionário público, você não tem mais a condição para transmitir. Agora, num primeiro momento, o particular responde. E aqui, o funcionário público pode concorrer para a subtração pelo amigo. Qual que é a ideia? Então sou eu, cheguei aqui, quero subtrair o computador Apple do professor Rodrigo. Ligo para o Evaldo. Evaldo, me ajude lá que eu vi um computador do Rodrigo que é fenomenal. Venho no horário do almoço, eu vou no horário do almoço lá, você diz pro porteiro que eu fui te ver, cara. E daí eu sei onde é a sala do Rodrigo, vou lá, pego o computador e vou embora. Vou com a minha mochila, deixo lá o meu velho e pego dele. E vou embora. O Evaldo diz, você é meu amigo, tal, beleza. Eu chego lá, olha, vim aqui almoçar e tal, com meu amigo e tal. O porteiro interfona lá, olha, tem um rapaz que... diz pra ele almoçar aqui, tô meio atrasado aqui no trabalho, diz pra ele subir aqui um pouquinho, eu já desço com ele. Eu vou lá pra sala, troco. O que acontece? O funcionário público sequer foi lá trocar comigo o computador, mas ele, o que ele fez? Ele concorreu. Ele concorreu, por quê? Porque é a condição do funcionário público que gera a facilidade. Sempre nesse peculato furto, portanto, nós estamos vinculados a essa condição geradora da facilidade. Peculato estelionato. Talvez esse termo não seja o mais próprio. Nós vamos ver outras figuras que se amoldam mais ao estelionato, porque não há propriamente uma atuação do particular auxiliando na prática do delito. Porque só para você entender, o estelionato é um crime que nós temos no artigo 171 do Código Penal, e que o grande mote do estelionato é que a vítima ajuda ela a ser vítima. O grande mote do estelionato é esse. Os países da América Latina são os países com maior índice de estelionato. Nos outros países de língua hispânica, eles chamam de defraudação. São os países com índice mais elevado.
Porém, europeus, quando vêm para o Brasil, sempre são vítimas do estelionato. Porque diz que é fácil, né? Eles não são acostumados e que é fácil convencê-los. Para você entender, uma vez eu fui vítima de um estelionato, por exemplo. Foram me levar no aeroporto, daí chegou uma pessoa desesperada. Disse, olha, meu carro parou ali em cima, preciso de ajuda. Vocês me levam no socorro ali para eu chamar um socorro, meu celular não está funcionando, não tenho como, estou sem os telefones, preciso ir ali. Eu, na hora, pensei, puxa, não vou deixar a pessoa que eu não conheço entrar aqui no carro, eu tenho que ficar no aeroporto com outra pessoa. Eu falei, não, eu te pago o táxi. Eu ainda que propus. Falei, não, eu te pago o táxi. E chegou a polícia e prendeu. Ela estava dando golpe ali no aeroporto, já fazia tempo. E vejo que eu que tive a iniciativa, ó, eu te pago o táxi. Essa é a característica do estelionato, ou seja, a vítima atua no delito. Por isso que você daí vai ter crimes clássicos, como o do bilhete premiado, o golpe do par, em que a vítima ela toma ela vai atuar nesse sentido. E aqui se visualizou algo semelhante nessa modalidade do artigo 313 do Código Penal. Por isso se nominou ele de peculato estelionato, que é o quê? Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Então há um erro do particular, o particular erra ao entregar um objeto, um bem. Ele entrega por erro. E o funcionário público, constatando o erro, ele não efetua a devolução. Aqui alguns detalhes importantes. Primeiro detalhe bem importante aqui desse delito. O delito não acontece na entrega da coisa. Não é no momento da entrega da coisa que nós temos o delito propriamente. Porque o momento da entrega da coisa é o momento de um erro. Então imagine o seguinte, você chegou numa repartição para pedir uma certidão. Ok? Ato banal. Pediu uma certidão, chegou lá, o funcionário público chegou para você e disse, olha, R$20 a certidão. Você foi lá, pagou os R$20, ele disse, ó, daqui a 48 horas está pronta a certidão, pode vir buscar. Tranquilo. Quando você saiu, isso 9 da manhã, chega o chefe da repartição e diz para o funcionário, ó, cara, só para te lembrar, ontem foi editada uma medida provisória, aquela certidão X agora é gratuita. Exatamente a certidão que você acabou de pedir. Então veja que no momento em que você pagou os R$20, você não pagou com qualquer ânimo delitivo, e o funcionário também não recebeu com qualquer ânimo delitivo. Havia um erro. Havia um erro, efetivamente. Então ele recebe por erro. Bom, mas agora foi constatado o erro. Qual deve ser o procedimento dele? Providenciar a devolução. Ah, vou deixar junto com a certidão, daqui 48 horas, quando essa pessoa vier buscar, ela pega o dinheiro de volta. Ou vou até, pelos dados aqui dela, no pedido de certidão, ligar para ela. Isso seria o correto. Onde que vai se dar daí o peculato mediante erro de outrem, esse que a gente chama de peculato estelionato? O funcionário diz, agora já foi, beleza, não preciso recolher para os cofres públicos, agora é meu. E não providencia a devolução. Então vejam que o dolo, por isso que doutrinariamente a gente disse que o dolo, que vocês estudaram ontem com o Marcelo, o dolo é o quê? Posterior. A gente usa esse termo, ó, dolo posterior. Por que o dolo é posterior? Claro que todo agir é dotado de dolos, de diferentes dolos. Quando a gente diz o dolo posterior, a gente está referindo especificamente ao dolo delitivo, a vontade de praticar o crime. Essa seria posterior. E seria posterior por quê? Porque não é no momento do acesso à coisa. É posteriormente quando se constata o erro. E aí pode ser os mais diferentes exemplos que você conseguir imaginar. Os mais diferentes exemplos que você conseguir imaginar de um funcionário público que teve acesso a uma coisa erradamente, imaginando que era para que ele efetivamente tivesse acesso àquele objeto, ou valor, ou bem, e uma vez constatado o erro, ele não providencia a devolução. Aí, nessa hipótese, nós então inserimos nesse peculato mediante erro de outro, e por causa dessa participação da vítima, vamos dizer, de entregar voluntariamente o objeto, é que nós fazemos esse paralelo e nominamos como peculato estelionato. Ok? O peculato também admite modalidade culposa. Eu sei que o professor Marcelo ontem falou com os colegas de dolo e culpa, mas me permita, tá, só para a gente situar na matéria, relembrar rapidamente. O que é o dolo? Essencialmente. Tem modalidades de dolo, mas o dolo essencialmente é a pessoa que quer praticar o ato. Eu pratico um ato porque eu quero praticá-lo. A gente é acostumado a pensar que dolo está associado a crime. Na verdade, o dolo tem uma importância dentro do estudo do delito, da teoria do crime. Mas, sob um ponto de vista filosófico mais amplo, vocês estão aqui com dolo. Eu imagino que vocês estão aqui porque querem estar aqui. Vocês estão aqui com dolo. Entendeu? O dolo é isso. O dolo é a pessoa que pratica um ato querendo praticá-la. Okay?
Quer praticar. Isso é o dolo. A culpa não. A culpa ela vai decorrer de um descuido. Por isso que a gente tem uma classificação trina no Brasil, que é negligência, imprudência e imperícia. Negligência, a pessoa praticar atos tem regras técnicas que devem ser observadas para praticar determinados atos. Por exemplo, estou dirigindo um veículo, para eu mudar de faixa eu devo sinalizar. Se eu não sinalizo, eu sou negligente. São regras técnicas. Imprudência é a precipitação. O médico chama todo mundo, câmeras de TV, diz, olha, eu vou entrar para o Guinness Book, vou fazer a cirurgia cardíaca mais rápida do mundo, em 10 segundos. E vai lá e, pum, mata o paciente. O que ele foi? Ele foi precipitado, afoito. E a imperícia? Você dispõe da autorização da habilitação técnica para a prática de um ato, mas não depende do conhecimento técnico para fazê-lo. Ah, sei lá, me pedem para fazer uma defesa na vara do trabalho. Eu não sei nem por onde começa a se ler a CLT. Né? Então, eu poderia em tese, mas não disponho do conhecimento técnico. Aí eu teria a prática de um ato imperito. Muito bem. No peculato culposo, o que nós temos é isso. Você tem a premissa do funcionário público que não quis agir com dolo. Ele não quis agir com dolo. Ele, hipótese alguma, quis, por vontade dele, praticar um ato de lesão ao poder público. E mais, há uma característica muito particular deste peculato culposo, que eu peço que você olhe ali na tela, no parágrafo 2º, que o funcionário público, necessariamente em relação ao peculato culposo, ele vai atuar com outra pessoa. Porque ele concorre culposamente para o crime de outrem. Então, é uma característica particular do peculato culposo. A exigência de que o funcionário público necessariamente atue com outro. Ó. Se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem. Qual que é esse delito em essência? No campo dos exemplos, para a gente entender bem. É o funcionário público que descuida do cuidado com os objetos, com os bens que ele tem a posse em razão do cargo público, permitindo que outro os subtraia. Você tem lá uma série de objetos que você tem a posse. Esse é o delito, essencialmente. Não é só esse, mas vamos dizer, 90% dos casos é isso. Você tem a posse lá do objeto, do bem, que é tua responsabilidade. Quando você assina lá o termo, você não assina lá, que você se compromete a guardar. Então, você tem a responsabilidade com a guarda daquele objeto, e você descuida disso, permitindo que outro pratique, subtraia aquele objeto, que aquele outro fique com aquele objeto. Então pronto, lá na minha repartição, lá onde eu trabalho, eu recebi um notebook para trabalhar. O dever de guarda daquele notebook é teu. A repartição não coloca aquele notebook nas tuas mãos e uma polícia ao mesmo tempo nas tuas costas para cuidar, para que ninguém tenha acesso. O dever de guarda é teu. Então daí você chegou e descuidou, permitindo que outro praticasse o delito. Mas você não queria que isso acontecesse. Você, inclusive, gostava muito daquele notebook. Você já tinha escrito trabalhos magníficos, você tinha um apego àquele notebook, você gostava dele, mas permitiu. O que você teve? Teve uma ação culposa. E daí vejam que houve uma especial sensibilidade do legislador, que, olha, gente, de verdade, no âmbito administrativo, embora eu sei, existem independências de instâncias criminal e administrativa, mas no âmbito administrativo tem que ser tomado em conta. Por quê? Embora a independência de instâncias, quando a gente fala de direito penal, quando a gente fala de crime, nós estamos falando do mais ou do menos grave? Do mais grave. Nada é mais grave que o crime. Nenhuma situação é mais grave. Quando a gente desloca para o direito penal, nós estamos deslocando para aquilo que o nosso sistema prevê como mais grave. Tanto assim, que o cidadão comum, o que é? O cidadão comum você vai sofrer uma multa. Beleza. Mas isso aí, cara, vão te autuar. Legal. Cara, isso é crime. É? Porque, claro, está no nosso íntimo. Que aqui, quando falou em crime, eu estou falando do que é mais grave. Então, se o direito penal, que é o mais grave, diz que em determinada situação, ele mesmo deixa de punir. Ele mesmo diz, olha, mesmo aqui sendo o mais grave, eu vou deixar de punir a prática desse ato. Claro que, embora haja independência de instância administrativa, é razoável que você, no âmbito administrativo, tome isso em consideração. É razoável que você diga, puxa, se até lá que trata da situação gravosa, se observou que não precisava se punir, é razoável que você tome isso em consideração. E aonde que eu quero chegar? É aqui nessa hipótese instintiva da punibilidade,
do peculato culposo. No parágrafo 3º, ele diz, no caso do parágrafo anterior, ou seja, especificamente no peculato culposo, e essa sensibilidade do legislador não foi casual. É por quê? Porque ele sabe que aquele funcionário público não quis produzir o dano. Ele falou, tá, o cara foi descuidado, o cara bobeou, mas ele não queria produzir o dano. Então ele diz, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano. Ora, pensem na lógica. Qual que é a lógica do poder público? Então eu tenho um funcionário público que acabou por produzir um dano, concorrendo para o crime de outra pessoa, mas que ele, funcionário público mesmo, não queria produzir o dano. Como a administração pública interessa o quê? Prender o funcionário público ou que ele repare o dano? Né? E aí que eu digo que você pode fazer um transporte disso, é válido, tem razoabilidade. Para o âmbito administrativo. O que me interessa mais aqui? Demitiu o funcionário público que bobeou, pera lá, ele reparou o dano, então vamos ter razoabilidade nessa interpretação. Exonerar, pedir a cassação do prefeito, vamos ter razoabilidade nessa interpretação. Então, claro, o próprio legislador penal, tratando do mais grave, ele teve razoabilidade. Ele disse, puxa, como ele não queria, como é culposo, como foi um ato decorrente disso, de uma falha dele, mas não uma falha intencional, de, quero lesionar o poder público, ele diz o seguinte, se ele repara o dano antes da sentença irrecorrível. E para nós isso aqui é muito significativo no direito penal. Por quê? Porque o legislador, inclusive, jogou para um momento lá para frente. Ele disse, olha, esse camarada pode esperar até o último momento do processo para reparar. Até o último momento do processo, para nós, interessa mais que ele repare o dano do que ele seja punido. Extingue a punibilidade. Então, ele espera até o último momento. Se ele reparar o dano, extingue a punibilidade. Se é posterior, e veja que ele admitiu daí uma diminuição da pena. Ele reparou o dano mesmo após. Mesmo após, já está condenado, não cabe mais recurso algum, e reparou o dano. Vamos reduzir para metade a pena dele. Para quê? Para estimular ele a reparar o dano. Porque aqui está a prioridade dos interesses públicos na reparação do dano. Então, claro, o peculato culposo tem que ser visto sempre cercado dessa ressalva. Sempre que você falar em peculato culposo, você pensar em peculato culposo, lembra imediatamente da regra subsequente. Porque a regra subsequente do parágrafo 3º, o legislador está te transmitindo uma mensagem. Ele está te dizendo, para mim é mais importante que essa pessoa repare o dano. Sempre, você está no âmbito administrativo, está diante do peculato culposo. Sempre que você estiver diante do peculato culposo, o que é mais importante? Vamos punir esse cara, eu detesto gente descuidada, gente dorminhoca. Calma, o legislador está te transmitindo uma mensagem. Ele diz, tudo bem, beleza, não é legal o que ele fez, não é correto, mas é mais importante para mim reparar o dano. É mais importante para mim trazer esse conteúdo da reparação do dano. Então, sempre privilegiar a reparação do dano. Tudo bem? Extinguir a punibilidade, você sabe, ele tem uma significação. Extinguir a punibilidade significa que deixa de punir. Gente, eu vou pular, não quer dizer que nós não vamos voltar neles, inclusive eu quero voltar nesses delitos, na inserção de dados e na modificação não autorizada de dados. Eu quero voltar nesses delitos, mas eu vou pular para a concussão do artigo 316, dentro daquela estratégia que nós estabelecemos, tá? De a gente vendo os de maior incidência e depois ir voltando naqueles que não são de tanta incidência. Podemos voltar ainda hoje ou até mesmo no final de amanhã. Tá? Eu pretendo voltar naqueles. Muito bem. Concussão. Artigo 316. Cuidado, concussão não é o mesmo que corrupção. São crimes diferentes. Aonde que está a grande diferença da concussão para a corrupção? No núcleo, que a gente chama, que é o verbo aqui, ó, exigir. Exigir. Aqui está a grande diferença entre concussão e corrupção. Nós já vamos ver a corrupção fala em solicitar, aceitar. Então aquela ideia assim, pediu o cafezinho, ofereceu o cafezinho, isso é concussão? Não, isso não é concussão. Porque concussão me traz um verbo que é importante, é um verbo exigir. A concussão se consideram, os estudos de política criminal brasileiros consideram que a concussão, embora aconteça no Brasil, ela tem uma incidência menor que a corrupção. Seriam dois crimes de bastante incidência, infelizmente, no âmbito da administração pública brasileira, talvez os dois de maior incidência, concussão e corrupção, sendo que a corrupção tem uma incidência maior que a concussão. Talvez
aqui é uma reflexão pessoal que faço. Talvez isso esteja associado a dados antropológicos mesmo da sociedade brasileira. O brasileiro é aquele cidadão bonachão. Então o brasileiro não é de chegar e dizer assim, ou você me dá tanto, ou eu vou praticar tal ato. Mas ele faz a mesma coisa, só que ele diz assim, puxa, você podia ajudar, me ajuda que eu te ajudo e tal. Só que não de uma forma hostil, direta, né? Porque o brasileiro, ele pode estar praticando o crime que for, ele tem que se sentir legal, né? Essa é uma característica do povo brasileiro. Ele está praticando o crime, mas ele tem que se sentir legal. Porque ele é um cara legal. Então, a concussão, embora ela aconteça bastante, ela tem uma incidência menor que a corrupção. O que nós temos na concussão? Exigir, é isso que eu falei. O funcionário público faz uma vinculação peremptória. Ou você me dá tal coisa, ou eu vou praticar tal ato. Ou você me dá tal coisa, ou eu vou deixar de praticar esse ato. Em atividades fiscalizatórias, por vezes, é comum a prática da concussão em atividades fiscalizatórias. Ó, eu vou te autuar, salvo se você me der. Ou seja, há uma vinculação absoluta. Quando você tem esse conteúdo de vinculação absoluta, quando você visualiza que há esse caráter na ação do funcionário público, há esse caráter de coagir a sua ação objetiva, um conteúdo de coação efetivamente, embora nós já vamos ver para frente um pouquinho melhor a questão da coação por funcionário público, mas aqui a coação é direta efetivamente, você visualiza, ó, exigir, ó, você me paga X ou eu vou te autuar. Chega lá pro camarada e diz, ó, eu quero tanto ou será praticada tal sanção. Direta. Isso eu falo em exigir. Então aí eu falo em concussão. Quais que são os outros elementos importantes desse tipo? E tem elementos aqui essenciais. Primeiro deles, exigir para si ou para outrem. Então, se fala que a concussão pode ser direta ou indireta. A concussão pode ser direta ou indireta. Por vezes, o funcionário público, até em razão do cargo por ele exercido, ele não efetua a exigência a ele propriamente, né? Ou a exigência para ele. A exigência é feita para beneficiar terceira pessoa. A exigência pode ser para si ou para outrem. E isso, o fato de ser para outrem, para terceira pessoa, não descaracteriza em nada o delito. Direto ou indiretamente. Ele pode se valer, inclusive, de um intermediário. Se vocês lembrarem, não sei se vão ter a memória, operações como a Castelo de Areia, que nós tivemos, as exigências dentro do que era a acusação, temos que tomar cuidado para falar da Castelo de Areia, porque foi toda anulada pelo STJ. Mas, vamos dizer, dentro do que era o conteúdo da acusação, as exigências não eram feitas diretamente, se valiam de intermediários. Eram intermediários que iam lá e diziam, olha, sei lá, o ministro está muito preocupado com a sua situação e tal. Então, a exigência era feita por uma interposta pessoa. Isso não descaracteriza o delito hipótese alguma. E insere ainda a regra do artigo 30 do Código Penal que nós falamos. Mesmo se for um particular que for aquele representante, aquele intermediário, ele vai responder pelo crime funcional, pelo crime de concussão. Muito bem. Então, direto ou indiretamente. Agora eu peço atenção especial. Aqui eu acho que é o elemento que você tem que ter mais atenção. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Então observem que a concussão não é um crime que a pessoa precisa estar no exercício da função pública para praticar. Claro que se estiver no exercício da função pública, pratica. Agora não precisa. Imagine o servidor, a pessoa que passou no concurso público, tomou posse, mas não entrou em exercício. E faz uma exigência. Sabe que tem lá um amigo prefeito que é meio dado a não prestar adequadamente, a desviar dinheiro, passou no concurso aqui do Tribunal de Contas, ainda não entrou em exercício, vai lá para o seu amigo prefeito, sabe que eu passei no concurso lá agora, estou sabendo. Então, a partir de agora, só que, então, esse mês mesmo eu não notei o seu depósito na minha conta. Que depósito? O depósito que agora você tem que fazer todos os meses para eu não te fiscalizar. Mas não entrou em exercício. Não entrou em exercício. Mas, mesmo assim, se caracteriza o crime. Por quê? Porque você vai ter que mesmo que antes de assumi-la. O servidor, o funcionário, estando em licença, estando em férias, vai continuar podendo praticar o crime de concussão. Por quê? Se em razão da função pública ele faz a exigência, não, mas agora eu estou tranquilo, tirei licença para poder extorquir.
para não ser crime? Não, vai caracterizar o delito igual. Por quê? Porque, ainda que a pessoa não esteja no exercício da função, vai se caracterizar o delito se aquela exigência é feita em razão da função pública. Então vejam que a lei, mais uma vez, como ela fazia com o próprio conceito de funcionário público, aqui o Código Penal ele quis ampliar de novo. E ele quis o quê? Inserir dentro da ideia, dentro do conceito de concussão, hipóteses mais amplas. Dizer, ó, mesmo que você não tenha entrado em exercício, mesmo que você já esteja fora da função, mesmo que você esteja em férias, mesmo que você esteja em licença, se em razão da função for a exigência, se caracteriza o delito de concussão. Ok? Bom, aqui também é uma outra questão importante. Vantagem indevida. O que é vantagem indevida? Gente, também aqui foram anos de debate na jurisprudência. A doutrina sempre teve uma posição mais ou menos tranquila nisso. Era a jurisprudência que não chegava a um acordo, foram anos de debate. Vantagem indevida. Hoje, e eu digo hoje porque essas coisas às vezes vão mudando o entendimento. Hoje se entende o quê? Tudo aquilo que você consiga atribuir um caráter financeiro. Tudo que você consiga atribuir um caráter financeiro. Precisa ser dinheiro? Não. Mas eu preciso conseguir atribuir um caráter financeiro. Teve um caso recente que houve uma exigência de um funcionário público de favor sexual. De favor sexual. Como que a jurisprudência caracterizou? Estupro. Claro, estupro. Não tem nada. Estupro. É constrangimento para a prática sexual aí valente da função pública. Estupro direto. Não teve nem discussão. Ok? Aqui, observe, e uso esse exemplo por causa disso, porque foi nesse caso, inclusive, que se chegou a essa construção de precedente. Qual que é a ideia? A ideia é o quê? Conteúdo econômico-financeiro. Conteúdo econômico-financeiro. Então, sei lá, uma camisa. Daquela camisa. Exigiu a camisa. É um objeto, uma joia. É dinheiro in natura? Enfim, não importa. É algo que seja possível atribuir conteúdo econômico-financeiro. Tem que ser possível a atribuição de conteúdo econômico-financeiro para que aquilo ingresse no conceito de exigência, de vantagem indevida. Senão não é vantagem indevida. Mas daí não vai ser crime? Nós já vamos ver que vai se inserir um outro delito. Aí a jurisprudência, inclusive, estabeleceu uma distinção muito clara entre concussão e corrupção e prevaricação. Vai se estabelecer uma distinção muito clara. Quando eu falo de concussão, eu estou falando de algo atrelado a conteúdo econômico. Tudo bem até aí? No parágrafo 1º, nós temos uma modalidade dessa concussão, que seria o excesso de exação, que é particularmente interessante para vocês, o excesso de exação. Aqui nós ingressamos em algo que a criminologia fala de cifra amarela. O que é a cifra amarela? São situações que acontecem pra caramba, e que não se pune porque não tem interesse do Estado em punir. É um desvio para a criminologia. A criminologia trabalha dentro dos estudos de criminologia, cifra negra, cifra lá. E aqui se fala da cifra amarela, que é uma característica própria. O que é? Acontece pra caramba, não quer dizer que não se descobre, fica sabendo, mas assim, não, deixa pra lá, tal, que é o excesso de exação. Que é o quê? A cobrança, o funcionário exigiu tributo ou contribuição social, que seria verbas de INSS, a contribuição social, tributo, qualquer tributo, pode ser federal, estadual, municipal, tá? Que ele sabe indevido. Ele exigiu tributos que ele sabe indevido. E vejam que interessante, gente. Para reverter para os cofres públicos. Não é para ficar com o dinheiro. É para reverter para os cofres públicos. Como que eu sei isso? Olha o parágrafo 2º ali embaixo. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro no que recebeu indevidamente para receber aos cofres públicos, eu vou ter uma figura qualificada, a pena maior. Alguma dúvida até aí?